Chitãozinho e Chororó estavam caminhando pela Rua 3, no centro de Goiânia, quando ouviram uma voz cristalina cantando Evidências na calçada. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Era uma quinta-feira de setembro, 10 horas da manhã, quando os irmãos saíram do hotel para uma caminhada rápida antes dos compromissos do dia. Chitãozinho usava uma camisa polo azul marinho da Lacoste e um relógio Rolex Submariner que brilhava no pulso esquerdo. Chororó estava mais despojado, com uma camiseta branca simples e um boné da marca Stetson, que sempre o acompanhava nas viagens. O sol de Goiânia batia forte no asfalto da Rua 3, quando uma melodia familiar ecoou entre os prédios comerciais. A voz que interpretava Evidências tinha uma pureza e uma técnica que fez Chitãozinho parar imediatamente e tocar o braço do irmão. Era uma jovem de uns 25 anos, sentada na calçada próxima ao Mercado Central, com roupas sujas e cabelos desalinhados, mas cantando com uma emotividade que arrepiava. "Você tá ouvindo isso?" Chitãozinho sussurrou para Chororó, que já havia parado também. A jovem não havia notado a presença dos dois e continuava cantando, seus olhos fechados, completamente entregue à música. Havia uma pequena lata de refrigerante à sua frente com algumas moedas dentro. Chitãozinho sempre foi o mais emotivo dos dois irmãos. Naquele momento, seu coração acelerou não apenas pelo talento evidente da jovem, mas pela vulnerabilidade que ela transmitia. Havia algo na forma como ela cantava que revelava uma dor profunda, uma experiência de vida que ia muito além de sua idade aparente. Chororó, mais cauteloso por natureza, observava a situação com cuidado. Já haviam passado por experiências onde pessoas tentavam se aproveitar de sua fama e generosidade. Mas havia algo genuíno naquela voz que o tocava de forma diferente. A jovem abriu os olhos e percebeu os dois homens parados à sua frente. Seu rosto ficou vermelho imediatamente e ela parou de cantar, baixando a cabeça envergonhada. "Desculpa, eu não queria incomodar", ela disse com uma voz trêmula. "Incomodar? Você canta melhor que muita gente que conhecemos", disse Chitãozinho, agachando-se na altura dela. "Como é seu nome?" "Marina", ela respondeu baixinho, ainda sem coragem de olhar diretamente para eles. Vocês são mesmo quem eu tô pensando que são?" Chororó sorriu pela primeira vez desde que havia parado. "Somos sim, e você tem um dom muito especial, Marina. Onde aprendeu a cantar assim?" Marina hesitou por um momento. Havia estudado música durante anos, se formado em licenciatura em música na Universidade Federal de Goiás, mas como explicar que uma professora formada estava ali, na rua, cantando por moedas? Como contar que havia perdido tudo em poucos meses? Eu estudei música", ela disse finalmente. "Mas as coisas ficaram difíceis e..." Chitãozinho sentiu um aperto no peito. Havia algo na honestidade daquela jovem que o comovia profundamente. "Há quanto tempo você está nas ruas, Marina?" 3 meses, ela respondeu, e pela primeira vez conseguiu olhar nos olhos dele. "Perdi meu emprego quando a escola onde eu dava aulas fechou. Não tenho família aqui em Goiânia e, bem, acabei aqui." Chororô cruzou os braços, não por desconfiança, mas porque estava genuinamente pensativo. Havia algo naquela história que soava verdadeiro demais para ser inventado. "E você canta aqui todos os dias?" "Só quando preciso muito", Marina disse, olhando para a pequena quantia de moedas na lata. "Hoje eu preciso conseguir dinheiro para um lugar para dormir e talvez uma refeição." O movimento na rua estava aumentando e algumas pessoas começaram a parar para ver o que estava acontecendo. Chitãozinho percebeu que Marina ficou ainda mais constrangida com a atenção. "Marina, você pode confiar na gente?", perguntou Chitãozinho. "Porque eu tenho uma sensação de que sua história é muito mais interessante do que você está contando." Marina sentiu lágrimas começarem a formar nos olhos. Fazia tanto tempo que alguém demonstrava interesse genuíno em sua história, sem julgar sua situação atual. Algo estava prestes a mudar. Marina limpou as lágrimas com as costas das mãos sujas e respirou fundo.
Posso confiar sim, ela disse, e pela primeira vez sorriu timidamente. Mas é uma história meio longa. Chitãozinho olhou para o relógio. Tinham uma reunião às 14h, mas era apenas 10h30 da manhã. Temos tempo, ele disse, sentando-se na calçada ao lado dela, ignorando completamente o terno que estava usando. Chororó hesitou por um momento. Mas seguiu o exemplo do irmão. Pessoas na rua começaram a tirar fotos discretamente, mas os irmãos pareciam não se importar. Eu me formei em licenciatura em música na UFG há 3 anos, Marina começou, sua voz ganhando mais confiança. Sempre sonhei em ensinar música para crianças. Consegui um emprego numa escola particular aqui no setor sul, a Escola Arte e Vida. Trabalhei lá por 2 anos e meio. O que aconteceu? Perguntou Chororó, genuinamente interessado. A escola estava com problemas financeiros que ninguém sabia. Um dia chegamos e tinha uma placa na porta dizendo que havia fechado. Foi em junho. Os donos simplesmente sumiram e deixaram todos os funcionários sem receber os últimos 3 meses de salário. Chitãozinho balançou a cabeça. Conhecia histórias similares de músicos que haviam sido enganados por empresários desonestos. E sua família? Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Meu pai se casou de novo e foi morar em Brasília com a esposa nova. A gente não se fala há uns 5 anos, Marina explicou sem amargura, apenas como um fato. Eu vim para Goiânia sozinha para estudar na universidade e acabei ficando. Marina contou que, após perder o emprego, tentou conseguir outras posições, como professora de música, mas a maioria das escolas estava cortando gastos e eliminando aulas de artes. Suas economias duraram 2 meses, pagando aluguel e comida. E onde você estava morando? Perguntou Chitãozinho. Tinha um apartamento pequeno no setor oeste. Quando não consegui mais pagar, a dona me deu 1 semana para sair. Isso foi há 1 mês, ela disse. Tentei ficar na casa de alguns colegas, mas todo mundo tem seus próprios problemas. Chororó estava impressionado com a naturalidade com que Marina contava sua história. Não havia autopiedade nem dramatização excessiva. Era uma narrativa honesta de alguém que havia simplesmente tido azar. Você tem seus diplomas? Algum documento que comprove sua formação? Perguntou Chororó. Marina riu tristemente. Tenho, sim. Deixei tudo guardado na casa de uma colega de trabalho, a Conceição. Ela foi a única que se ofereceu para guardar minhas coisas quando eu tive que sair do apartamento. Mora ali no setor Bueno. Chitãozinho e Chororó se entreolharam. Havia algo sobre essa Conceição que despertou a curiosidade dos dois. A Conceição também trabalhava na escola? Perguntou Chitãozinho. Não, ela trabalhava na limpeza. A gente se conheceu porque ela sempre parava para me ouvir ensaiar com as crianças no pátio da escola. Disse que adorava música, mas nunca teve oportunidade de estudar, Marina explicou. Quando soube que eu ia ficar sem lugar para as minhas coisas, ela insistiu em me ajudar. E por que você não ficou na casa dela? Perguntou Chororó. Ela ofereceu, mas eu não quis abusar. A Conceição mora com a mãe dela, que é bem idosa e doente. Achei que seria uma carga a mais para ela, Marina respondeu. Chitãozinho sentiu uma admiração crescente por aquela jovem. Mesmo em sua situação desesperadora, ela ainda se preocupava em não ser um fardo para os outros. Marina, você toparia ir até a casa da Conceição para buscar seus documentos? Perguntou Chitãozinho. Eu quero conhecer essa pessoa que te ajudou. Marina pareceu surpresa. Vocês fariam isso por mim? Claro, disse Chororó. Mas antes, me conta uma coisa. Como você aprendeu a cantar tão bem? Porque o que você estava fazendo ali não era só cantar, era interpretar de verdade. Marina sorriu pela primeira vez com orgulho genuíno. Fiz 6 anos de canto lírico antes de entrar na faculdade. Sempre sonhei em ser cantora, mas minha mãe dizia que música não dava dinheiro, então resolvi ser professora. Pelo menos assim eu ficaria perto da música. E ainda sonha em cantar? Perguntou Chitãozinho. Todo dia, ela respondeu sem hesitar. Mas agora preciso focar em conseguir um emprego estável. Música é luxo que eu não posso me dar no momento. Chitãozinho olhou para Chororó e viu algo no olhar do irmão que conhecia bem. Era a mesma expressão que ele tinha quando descobria um talento genuíno. Vamos até a casa da Conceição, disse Chororó, levantando-se e estendendo a mão para ajudar Marina. Tenho uma sensação de que essa história ainda vai nos surpreender.
Marina pegou a pequena lata com as moedas e guardou na bolsa rasgada que carregava. Enquanto caminhavam em direção à avenida principal para pegar um táxi, ela não fazia ideia do que vinha pela frente. Ele não imaginava o que vinha. O táxi parou em frente a uma casa simples de 2 quartos no setor Bueno. Marina tocou a campainha e logo uma mulher morena de aproximadamente 60 anos abriu a porta. Seu rosto se iluminou ao ver Marina. "Filha, onde você estava? Eu tenho procurado você por todos os cantos", Conceição disse abraçando Marina apertado. Então notou Chitãozinho e Chororó e sua expressão mudou para uma de total incredulidade. "Conceição, estes são..." "Bem, você deve conhecer eles da televisão", Marina disse timidamente. "Eles me ofereceram ajuda para buscar meus documentos." Conceição ficou sem palavras por um momento, depois abriu um sorriso enorme. "Santo Deus, Chitãozinho e Chororó na minha porta! Entrem, entrem todos, desculpem a bagunça." A casa era simples, mas muito limpa. Na sala pequena havia uma estante cheia de CDs de música sertaneja e algumas fotos antigas de família. No sofá, uma senhora de mais de 80 anos assistia à televisão. "Essa é minha mãe, Dona Irene", disse Conceição. "Mãe, olha quem veio nos visitar." Dona Irene sorriu e acenou, mas era evidente que sua saúde era frágil. "Conceição, a Marina me contou que você guardou os documentos dela", disse Chitãozinho. "A gente queria entender melhor a situação." "Ah, sim, os papéis estão todos guardados no meu quarto. Marina, você não faz ideia de quantas vezes eu saí procurando você", Conceição disse, dirigindo-se para o quarto. "Especialmente porque apareceu uma oportunidade de emprego que seria perfeita para você." Marina ficou imóvel. "Como assim?" Conceição voltou com uma pasta marrom cheia de documentos. Uma família aqui do bairro estava procurando uma professora particular de música para os filhos gêmeos. Deixaram um cartão comigo porque sabiam que eu conhecia uma professora muito boa. Chororó e Chitãozinho se entreolharam novamente. As coincidências estavam se acumulando de forma interessante. "Quando foi isso?" perguntou Marina, abrindo a pasta e conferindo seus diplomas. "Faz 2 semanas. Eles ainda estão procurando porque não encontraram ninguém qualificado", respondeu Conceição. "A dona de casa, Dona Silvia, disse que os meninos de 10 anos são meio difíceis e precisam de alguém com muita paciência e formação adequada." Chitãozinho observava os documentos que Marina mostrava. Diploma de licenciatura em música pela UFG, certificados de cursos de canto, algumas fotos dela com alunos na antiga escola. Tudo parecia genuíno e bem conservado. "Conceição, posso fazer uma pergunta?", disse o Chororó. "Por que você se interessou tanto em ajudar a Marina?" Conceição sorriu e sentou-se ao lado da mãe. "Quando eu trabalhava na escola, sempre parava para escutar ela dar aula. As crianças amavam as aulas de música, e ela tinha uma paciência infinita mesmo com os mais bagunceiros. Além disso, ela sempre me tratou como gente, sabe? Nunca me olhou como se eu fosse só a faxineira." Marina baixou a cabeça, emocionada com o depoimento. "E depois que vocês perderam o emprego, eu fiquei pensando como era injusto uma menina tão boa e talentosa passar dificuldade", continuou Conceição. "Minha filha mora no Rio e sempre manda dinheiro para ajudar com a mãe, então eu tenho condições de ajudar alguém que precisa." "Onde está o cartão da família?", perguntou Chitãozinho. Conceição foi até a cozinha e voltou com um cartão de visita elegante. "Aqui está, Dr. Carlos Mendes e esposa. Eles moram ali no setor oeste, numa casa bem bonita." Marina olhou o cartão e franziu a testa. "Setor oeste? Não fica longe do meu antigo apartamento." "Marina", disse Conceição subitamente, "você está precisando tomar um banho e vestir uma roupa limpa. Se você quiser tentar essa entrevista hoje mesmo, posso te emprestar roupas da minha filha. Vocês têm o mesmo tamanho." "Hoje?", Marina perguntou surpresa. "Por que não?", disse Chitãozinho. "Às vezes as oportunidades aparecem quando menos esperamos." Chororó pegou o cartão e leu atentamente. Havia algo familiar no nome, mas não conseguia identificar o quê. "Conceição, você pode ligar para eles e perguntar se podem receber a Marina hoje?", sugeriu Chororó. "Posso sim", Conceição se animou. Eles deixaram o telefone e disseram que era urgente porque queriam começar as aulas já na próxima semana.
Enquanto Conceição discava o número, Marina olhava para Chitãozinho e Chororó como se ainda não acreditasse que aquilo estava acontecendo. "Por que vocês estão fazendo isso por mim?" ela perguntou baixinho. "Porque quando a gente vê talento de verdade, a gente reconhece", respondeu Chitãozinho. "E porque todo mundo merece uma segunda chance." Conceição desligou o telefone com um sorriso enorme. "Eles podem receber ela hoje às 2 horas da tarde. Dona Silvia disse que estava rezando para encontrar alguém logo, porque os meninos estão de férias e entediados." Marina olhou para o relógio na parede. Era 12h15. "Você tem 1h45 para se arrumar", disse Chororó. "Conceição, você tem mesmo roupas que sirvam nela?" "Tenho sim, minha filha deixou várias roupas bonitas aqui. Marina, vem comigo que eu vou te deixar uma princesa." Marina hesitou. "E se eu não conseguir o emprego? E se eles não gostarem de mim?" Chitãozinho pôs a mão no ombro dela. "E se você conseguir? E se eles adorarem você? Às vezes, a gente precisa apostar em si mesmo." "Vai dar tudo certo", disse Conceição, puxando Marina pela mão. "Tenho certeza disso." Enquanto Marina entrava no banheiro para tomar banho, Chitãozinho e Chororó ficaram na sala conversando com Dona Irene e observando os CDs de Conceição. Uma descoberta chegaria em breve. O som do chuveiro ecoava pela casa pequena enquanto Conceição separava roupas para Marina. Chitãozinho folheava os CDs na estante quando encontrou algo que chamou sua atenção. Um álbum de demo gravado artesanalmente com o nome Marina Santos, Primeiras Canções, escrito à mão. "Conceição, de onde veio esse CD?" perguntou Chitãozinho mostrando o disco. "Ah, Marina me deu esse de presente no ano passado", respondeu Conceição da cozinha onde preparava um lanche. "Ela gravou algumas músicas num estúdio pequeno aqui em Goiânia. Eu escuto direto. A voz dela gravada é ainda mais bonita." Chororó pegou o CD das mãos do irmão e examinou a capa caseira. "Posso colocar para tocar?" "Claro, o aparelho está ali mesmo." Quando a primeira música começou a tocar, os dois irmãos ficaram em silêncio absoluto. A voz de Marina soava ainda mais pura e afinada na gravação, interpretando uma música autoral que falava sobre sonhos que não morrem mesmo diante das dificuldades. "Ela compõe também?" perguntou Chororó, impressionado. "Compõe sim. Essa música ela escreveu quando ainda trabalhava na escola. Disse que se inspirou numa aluna que tinha dificuldades em casa, mas nunca desistia de aprender", explicou Conceição. Dona Irene, que havia ficado quieta até então, comentou com a voz fraca, mas firme. "Essa menina tem um dom de Deus. Quando ela vinha aqui visitar a Conceição, eu pedia sempre para ela cantar. É música que cura a alma." Chitãozinho sentiu um arrepio na espinha. Era exatamente essa sensação que ele tinha quando descobria um talento verdadeiramente especial. Não era apenas técnica vocal, era algo mais profundo. "Conceição, quantas músicas tem nesse CD?" perguntou. 6 músicas, todas compostas por ela. Marina disse que economizou por meses para gravar, porque queria ter um registro das músicas dela. Conceição respondeu, trazendo um prato com pão de queijo quentinho. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Conceição atendeu e sua expressão mudou rapidamente. "Era Dona Silvia, a mãe dos meninos", disse ela, desligando o telefone. Ela perguntou se a professora poderia chegar um pouco mais cedo, umas 2h30, porque o marido dela quer conhecer também antes de viajar. Chitãozinho olhou o relógio. Era 1h da tarde. "Marina ainda está no banho", observou Chororó. "Vai dar tempo?" "Vai sim", disse Conceição. "Ela é rápida para se arrumar quando precisa." Nesse momento, Marina saiu do banheiro envolta numa toalha, com os cabelos molhados. A transformação já era visível apenas com a limpeza. Seu rosto tinha traços delicados que estavam escondidos pela sujeira, e seus olhos verdes brilhavam mais. "Conceição, você tem um secador de cabelo?" perguntou Marina. "Tenho sim, filha. Vem cá que eu vou te ajudar a escolher uma roupa bonita." Enquanto as duas mulheres se dirigiam para o quarto, Chitãozinho e Chororó continuaram escutando o CD de Marina. A segunda música era uma versão acústica de Amor de Índio, interpretada de forma completamente nova. "José, você está pensando a mesma coisa que eu?" disse Chitãozinho, usando o nome verdadeiro do irmão.
Se você está pensando que essa menina tem potencial para muito mais que dar aulas particulares, então sim, respondeu Chororó. Mas vamos com calma. Primeiro ela precisa estabilizar a vida dela. Claro, mas quando terminasse essa história do emprego, a gente podia apresentar ela para algumas pessoas do meio musical. Marina apareceu na sala 20 minutos depois, completamente transformada. Usava uma blusa social rosa claro, uma calça preta social e sapatos baixos pretos que se encaixavam perfeitamente. Conceição havia secado e penteado seus cabelos, que agora caíam em ondas suaves até os ombros. "Nossa, Marina, você está linda!" disse Chitãozinho genuinamente impressionado. "Obrigada", ela disse, corando. "Conceição, não sei como te agradecer por tudo isso." "Não precisa agradecer nada. Agora vamos revisar o que você vai falar na entrevista", disse Conceição, assumindo o papel de mãe protetora. Chororó tinha uma ideia. "Marina, você trouxe esse CD para Conceição, mas tem mais cópias?" "Tenho 2 cópias guardadas na pasta de documentos", ela respondeu. "Por quê?" "Que tal levar uma cópia para mostrar para a família? Se eles ouvirem você cantando, vão ficar ainda mais impressionados", sugeriu Chororó. Marina hesitou. "Será que não é muito pretensioso?" "De forma alguma", disse Chitãozinho. "É profissional. Você está mostrando o seu trabalho." Conceição pegou uma das cópias da pasta e entregou para Marina. "Leva sim, filha. E leva também os certificados dos seus cursos de canto." Era 1h40 quando saíram de casa. Conceição insistiu em acompanhar Marina até a entrevista, e Chitãozinho e Chororó decidiram ir junto para dar apoio moral. Durante o trajeto de táxi até o setor oeste, Marina estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos e respirando fundo constantemente. "Marina, me conta sobre os gêmeos. O que você sabe sobre dar aulas para crianças dessa idade?" perguntou Chororó, tentando distraí-la. "Crianças de 10 anos estão numa fase muito interessante para a música", Marina começou, e sua voz ficou mais segura ao falar sobre seu tema favorito. "Elas já têm coordenação motora boa para instrumentos, mas ainda mantêm a espontaneidade para cantar sem vergonha." "E se eles forem bagunceiros?", perguntou Chitãozinho. "Criança bagunceira geralmente é criança entediada. Se eu conseguir encontrar o tipo de música que desperta interesse deles, meio caminho está andado", ela respondeu com convicção. Conceição sorriu orgulhosa. É por isso que ela era a professora favorita da escola. O táxi parou em frente a uma casa grande e bem cuidada no setor oeste. O portão era de ferro trabalhado e havia um jardim bem aparado na frente. Era uma residência de classe média alta, mas sem exageros. "Respira fundo, Marina", disse Chitãozinho. "Você vai se dar bem." Marina pegou a pasta com os documentos e o CD, verificou se estava tudo em ordem e caminhou em direção ao portão. O momento decisivo se aproximava. Marina tocou a campainha e logo uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos abriu o portão. Tinha cabelos loiros curtos e usava roupas casuais mais refinadas. "Você deve ser a Marina. Eu sou Silvia", disse a mulher com um sorriso caloroso. "E estes são seus acompanhantes?" "Sim, eles me trouxeram aqui", Marina respondeu, ainda um pouco tímida. Esta é a Dona Conceição, que guardou meus documentos. E estes são... "Santos Deus!", exclamou Silvia, reconhecendo Chitãozinho e Chororó. "Vocês são Chitãozinho e Chororó! Como vocês conhecem a Marina?" "É uma história interessante", disse Chitãozinho. "Conhecemos a Marina hoje de manhã e ficamos impressionados com o talento dela." Silvia os convidou para entrar. A casa era espaçosa e bem decorada, com uma sala ampla onde havia um piano de cauda preto brilhante num canto. "Carlos!", gritou Silvia. "Vem aqui, você não vai acreditar em quem veio junto com a professora de música." Um homem de aproximadamente 45 anos desceu a escada, usando roupas sociais como se acabasse de chegar do trabalho. Quando viu Chitãozinho e Chororó, sua reação foi ainda mais intensa que a da esposa. "Não é possível! Chitãozinho e Chororó na minha casa!", disse Carlos, visivelmente emocionado. "Sou fã de vocês desde criança." "O prazer é nosso", disse Chororó. "Viemos acompanhar a Marina porque achamos que vocês vão gostar muito do trabalho dela." "Onde estão os meninos?", perguntou Marina, tentando focar no motivo da visita. "Pedro, Paulo", gritou Silvia, "venham aqui conhecer a professora de música."
Dois garotos idênticos desceram a escada correndo. Tinham cabelos castanhos e eram cheios de energia, claramente agitados por ter visita em casa. Oi, disseram ao mesmo tempo, mas ficaram meio escondidos atrás da mãe ao ver tantas pessoas desconhecidas. Marina abaixou-se na altura deles. Oi, meninos, eu sou a Marina. Ouvi dizer que vocês querem aprender música. Vocês gostam de cantar? Às vezes, respondeu Pedro, o mais falante dos dois. E vocês conhecem essa música? Marina começou a cantarola suavemente, Peixe Vivo, uma canção tradicional brasileira. Paulo, que era mais tímido, sorriu e começou a acompanhar baixinho. Em poucos segundos, os dois estavam cantando junto com Marina. Nossa, sussurrou Carlos para Chitãozinho. Ela conseguiu quebrar o gelo em menos de 1 minuto. Marina mostrou seus documentos para o casal, explicando sua formação e experiência. Quando mencionou a escola que havia fechado, Silvia e Carlos se entreolharam com compreensão. Infelizmente sabemos dessa situação, disse Carlos. Conheço o dono da escola. Foi uma situação muito complicada mesmo. Marina trouxe também um CD com algumas gravações dela, disse Conceição proudly. Posso ouvir? Perguntou Silvia. Marina hesitou um momento, mas entregou o CD. Silvia colocou no aparelho de som da sala e quando a primeira música começou a tocar, todos ficaram em silêncio. A voz de Marina preencheu a sala com uma qualidade que impressionou até mesmo Chitãozinho e Chororó, que já a haviam escutado ao vivo. Os meninos pararam de se mexer e ficaram escutando atentos. Tia, você canta igual a princesa dos filmes, disse Paulo, que raramente falava com desconhecidos. Marina riu. Obrigada, Paulo. Você quer aprender a cantar assim também? Quero, disseram os dois ao mesmo tempo. Carlos desligou o aparelho após a segunda música. Marina, posso ser franco com você? Marina assentiu, nervosa. Eu estava esperando encontrar uma professora competente para ensinar música básica para os meninos, mas o que acabei de ouvir é o trabalho de uma artista profissional, disse Carlos. Você já pensou em seguir carreira como cantora? Já pensei sim, mas preciso de estabilidade financeira primeiro, Marina respondeu honestamente. Compreendo perfeitamente, disse Carlos. Que tal isso? Você aceita dar aulas para os meninos 3 vezes por semana, 2 horas cada aula, por R$ 600 por semana? Marina arregalou os olhos, era muito mais do que ela esperava. E tem mais, continuou Carlos. Silvia e eu temos vários amigos que também gostariam de professores de música para os seus filhos. Se você quiser, posso te indicar para outras famílias. Silvia sorriu. Na verdade, Carlos, acho que você deveria contar para ela quem você é. Carlos pareceu constrangido. Bem, Marina, eu trabalho no meio musical. Sou produtor musical aqui em Goiânia. Tenho um estúdio e trabalho com vários artistas locais. Chororó arregalou os olhos. Era por isso que o nome dele parecia familiar no cartão. Carlos Mendes da CM Produções? Perguntou Chororó. Nós já ouvimos falar do seu trabalho. Exato, disse Carlos, modestamente. E, Marina, se você estiver interessada, depois que se estabilizar com as aulas particulares, gostaria de conversar com você sobre algumas possibilidades no estúdio. Marina ficou sem palavras. Em poucas horas, sua vida estava mudando completamente. Tia Marina vai ser nossa professora, gritou Pedro animado. Vai, respondeu Marina, finalmente conseguindo falar, e vamos nos divertir muito aprendendo música. Conceição limpou uma lágrima dos olhos discretamente. Ver Marina conseguindo aquela oportunidade a emocionava profundamente. Então está fechado, disse Silvia. Marina, você pode começar na segunda-feira que vem. Os meninos estão de férias ainda, então é o momento perfeito. Posso sim, disse Marina, irradiando felicidade. Chitãozinho olhou para Chororô e sorriu. Aquela manhã havia começado com uma simples caminhada e estava se transformando em algo muito maior. Carlos, disse Chitãozinho, você tem mesmo interesse em trabalhar com a Marina futuramente? Com certeza. Uma voz como a dela é rara de encontrar, ainda mais com formação musical sólida, respondeu Carlos. Mas primeiro ela precisa se organizar, conseguir um lugar para morar, se estabilizar.
Marina finalmente conseguiu processar tudo o que estava acontecendo. Em algumas horas, havia saído da rua e conseguido não apenas um emprego, mas também a possibilidade de voltar a sonhar com a música profissionalmente. Uma surpresa estava por vir. Marina ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido quando Carlos fez uma proposta inesperada. Marina, você tem onde ficar hoje à noite? Perguntou Carlos com genuína preocupação. Marina hesitou antes de responder. Bem, eu ainda estou me organizando com isso. Temos um quarto de hóspedes aqui em casa, disse Silvia rapidamente. Você poderia ficar alguns dias até conseguir um lugar próprio. Com o dinheiro das aulas, em uma semana você consegue alugar um kitnet. Não, eu não posso aceitar isso, Marina disse, balançando a cabeça. Vocês já estão fazendo muito por mim. Marina, disse Conceição, aceita a ajuda dessa gente boa. Você precisa de um lugar seguro para descansar e se preparar para começar o trabalho. Chitãozinho observava a resistência de Marina em aceitar ajuda, e isso lembrava de si mesmo quando era mais jovem e orgulhoso. Marina, às vezes aceitar ajuda é parte de conseguir ajudar os outros no futuro. É verdade, concordou Chororó. Quando a gente tinha 18, 19 anos, várias pessoas nos ajudaram quando a gente mais precisava. É assim que as coisas funcionam. Pedro e Paulo se aproximaram de Marina. Tia Marina, fica aqui com a gente. Amanhã é sábado e você pode nos ensinar mais músicas. Marina olhou para os rostinhos esperançosos dos meninos e sentiu seu coração amolecer. Está bem, ela disse finalmente, mas só por alguns dias, até eu me organizar. Perfeito, disse Silvia batendo palmas. Vou preparar o quarto para você. Carlos se dirigiu a Chitãozinho e Chororó. Eu ainda não acredito que vocês apareceram na minha casa hoje. Sou fã de vocês desde os anos 80. A música sertaneja é uma família, disse Chitãozinho. Quando a gente vê talento verdadeiro como o da Marina, a gente tem que ajudar a florescer. Falando nisso, disse Carlos, vocês gostariam de conhecer meu estúdio? Fica aqui perto, a uns 10 minutos. Marina olhou surpresa. Vocês fariam isso? Claro, disse Chororó. Queremos ver onde você vai poder gravar no futuro. O estúdio de Carlos ficava numa casa comercial no setor marista. Era pequeno, mas muito bem equipado, com uma sala de gravação isolada acusticamente e equipamentos modernos. Construí este estúdio há 8 anos, explicou Carlos orgulhosamente. Já gravei com vários artistas locais e alguns nacionais que passaram por Goiânia. Marina observava tudo com os olhos brilhando. Era o tipo de ambiente onde sempre sonhara trabalhar. Marina, disse Carlos, que tal gravar uma música hoje, só para teste? Quero ouvir como sua voz soa com nossos equipamentos. Hoje? Marina perguntou, surpresa. Por que não? Disse Chitãozinho. É uma oportunidade única. Marina escolheu cantar Evidências novamente, mas desta vez com o acompanhamento de um violão que Carlos tocou. A versão acústica que eles criaram improvisadamente era completamente diferente da original, mais intimista e emotiva. Quando terminaram a gravação, todos ficaram em silêncio por um momento. Marina, disse Carlos, essa versão é melhor que a original. Você tem um dom para reinterpretar músicas clássicas. Chororô estava impressionado. Em 30 anos de carreira, raramente ouvi alguém conseguir dar uma nova alma a uma música tão conhecida. O que você acha de gravarmos um EP com 4 ou 5 versões acústicas de clássicos sertanejos? Propôs Carlos. Não agora, claro. Daqui a uns meses, quando você estiver estabilizada. Marina mal conseguia falar. Vocês estão falando sério? Completamente sério, disse Carlos. Mas primeiro você foca nas aulas, se organiza, arruma um lugar para morar. A música não vai fugir. Conceição, que havia ficado quieta observando tudo, finalmente falou. Marina, lembra quando você me disse que às vezes Deus fechava uma porta, mas sempre abria uma janela? Marina sorriu, lembrando da conversa que tiveram meses atrás, quando ela ainda tinha esperanças de conseguir outro emprego em escola. Pois então, continuou Conceição. Acho que hoje ele não abriu só uma janela, abriu a casa inteira. Todo mundo riu e a tensão do dia se dissipou num momento de alegria pura. Vamos voltar para casa, disse Silvia. Quero que Marina descanse e se prepare para conhecer melhor os meninos amanhã.
No caminho de volta, Marina segurava a pasta de documentos e pensava em como sua vida havia mudado em questão de horas. Pela manhã, estava cantando na rua por algumas moedas, e agora tinha emprego, lugar para ficar e a possibilidade real de voltar a sonhar com a música. Marina, disse Chitãozinho no táxi, você se lembra do que estava sentindo hoje de manhã quando estava cantando na rua? Estava me sentindo perdida, ela respondeu honestamente, como se todos os meus sonhos tivessem morrido. E agora? Perguntou Chororó. Marina sorriu. Agora sinto que talvez os sonhos só estivessem dormindo, esperando o momento certo para acordar. Quando chegaram à casa dos Mendes, Marina subiu para o quarto de hóspedes que Silvia havia preparado. Era um quarto pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, uma escrivaninha e um armário pequeno. Pela primeira vez em meses, Marina ia dormir numa cama limpa e segura. Tudo mudaria nos próximos minutos. Marina acordou no sábado de manhã com o som de risadas vindas do andar de baixo. Por um momento ficou desorientada, mas logo se lembrou de onde estava. Olhou pelo quarto e viu que Silvia havia deixado toalhas limpas e alguns produtos de higiene numa banqueta ao lado da cama. Desceu para a cozinha e encontrou toda a família tomando café. Pedro e Paulo estavam animados e começaram a falar ao mesmo tempo quando a viram. Tia Marina, a mamãe fez pão de açúcar. E o papai disse que hoje você vai nos ensinar música no piano. Bom dia, Marina, disse Silvia, servindo uma xícara de café. Dormiu bem? Muito bem, obrigada, Marina respondeu, ainda se acostumando com a gentileza da família. Fazia tempo que eu não dormia tão tranquila. Carlos estava lendo o jornal na mesa. Marina, depois do café da manhã, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Ela perguntou, curiosa. Ontem à noite eu liguei para alguns amigos produtores e músicos aqui de Goiânia. Contei sobre você e todos ficaram interessados em te conhecer, Carlos disse com um sorriso misterioso. Marina quase derrubou a xícara de café. Como assim? Marquei um encontro informal para hoje à tarde, lá no estúdio, só para você conhecer algumas pessoas do meio musical da cidade, ele explicou. Não é nada formal, só uma conversa. Carlos, você não precisava fazer isso, Marina disse, mas seus olhos brilhavam de emoção. Claro que precisava. Quando aparece um talento como o seu, a gente tem que apresentar para as pessoas certas, ele respondeu. Silvia interrompeu a conversa. Mas antes disso, Marina vai dar a primeira aula de música para os meninos. Eles estão ansiosos desde ontem. Marina sorriu e olhou para Pedro e Paulo. Vocês estão prontos para aprender música de verdade? Sim, responderam em coro. A primeira aula aconteceu na sala, ao piano. Marina começou ensinando as teclas básicas e descobriu que Paulo tinha mais facilidade com o instrumento, enquanto Pedro preferia cantar. Em uma hora, os dois já conseguiam tocar uma melodia simples de Atirei o Pau no Gato. Marina, você é uma professora incrível, observou Silvia, que assistia à aula de longe. Os meninos nunca ficaram tanto tempo concentrados numa atividade. É porque eles estão se divertindo enquanto aprendem, Marina explicou. A música precisa ser prazerosa, não uma obrigação. Às 2 horas da tarde, Carlos e Marina saíram para o estúdio. Durante o caminho, ele explicou quem estavam esperando encontrar. Vem o Roberto, que é guitarrista e compositor. A Carla, que canta música popular brasileira e tem uma voz muito bonita. E o Marcos, que é técnico de som e produtor também. Carlos listou. São pessoas simples que vivem da música há anos. Quando chegaram ao estúdio, as 3 pessoas já estavam lá esperando. Roberto era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e uma guitarra sempre na mão. Carla tinha cerca de 40 anos, cabelos cacheados e um sorriso caloroso. Marcos era mais jovem, por volta dos 35, e mexia nos equipamentos enquanto conversava. Então, essa é a Marina que está impressionando todo mundo? Disse Carla, se aproximando com simpatia. Oi, gente, Marina disse timidamente. O Carlos está exagerando. Deixa a gente ouvir e decidir isso, disse Roberto sorrindo. Carlos nos mostrou a gravação de ontem. Queremos ouvir ao vivo. Marina cantou Evidências novamente, mas desta vez Roberto a acompanhou na guitarra e Marcos fez alguns ajustes no som. O resultado foi ainda mais impressionante que no dia anterior.
Meu Deus, sussurrou Carla quando Marina terminou. Carlos não estava exagerando nada. Marina, disse Roberto, há quanto tempo você canta assim? Desde criança, mas só comecei a estudar música seriamente aos 18 anos, ela respondeu. Você compõe? Perguntou Carla. Componho sim. Tenho algumas músicas autorais, Marina disse. Queremos ouvir, disse Marcos, ajustando o microfone. Marina cantou uma de suas composições, uma música que falava sobre recomeçar quando tudo parece perdido. As palavras ganhavam um significado especial, considerando o que ela havia passado recentemente. Quando terminou, houve um silêncio respeitoso no estúdio. Marina, disse Roberto, eu trabalho com música há 30 anos. Essa sua composição é profissional. Você já pensou em mostrar suas músicas para gravadoras maiores? Nunca tive oportunidade, Marina admitiu. Agora você tem, disse Carla. Eu conheço alguns empresários em Brasília e São Paulo que poderiam se interessar pelo seu trabalho. Carlos interveio. Pessoal, vamos com calma. A Marina acabou de conseguir estabilidade. Primeiro, ela precisa se organizar. Depois a gente pensa em passos maiores. Claro, concordou Roberto. Mas quero que você saiba, Marina, que quando estiver pronta, tem gente aqui disposta a te ajudar. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Em 2 dias havia passado da rua para ter pessoas genuinamente interessadas em apoiar seu talento. Por enquanto, disse Marcos, que tal gravarmos algumas das suas composições aqui no estúdio do Carlos, sem pressa, só para você ter um material profissional. Vocês fariam isso? Marina perguntou, emocionada. Faremos, disse Carla. É assim que a música funciona. A gente se ajuda. Roberto pegou sua guitarra. Que tal gravarmos mais uma agora, só para testar como sua voz soa com instrumentos diferentes? Marina escolheu uma música autoral mais alegre, que falava sobre encontrar esperança nos momentos difíceis. Roberto tocou guitarra, Marcos operou o som e Carla fez algumas harmonizações vocais improvisadas. O resultado foi mágico. A química musical entre todos era evidente, como se já tocassem juntos há anos. Isso aqui daria um grupo incrível, comentou Carlos, escutando a gravação. Verdade, concordou Roberto. Marina, você toparia formar uma banda com a gente? Nada profissional ainda, só para nos divertirmos e criarmos músicas juntos. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em 48 horas, havia saído da completa desesperança para ter amigos músicos querendo formar uma banda com ela. Eu adoraria, ela disse, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. Então, está combinado, disse Carla. A partir da semana que vem, nos encontramos aqui uma vez por semana para tocar junto. Quando Marina e Carlos voltaram para casa, ela estava radiante. Sílvia notou imediatamente a mudança em seu rosto. Pelo jeito, o encontro foi bom, observou Sílvia. Foi incrível, Marina respondeu. Essas pessoas me acolheram como se fossem família. Pedro e Paulo correram para abraçar Marina. Tia Marina, você vai morar com a gente para sempre? Marina riu e abraçou os dois. Não para sempre, mas por um tempo sim, até eu conseguir minha própria casa. Naquela noite, durante o jantar, Marina se sentiu parte de uma família pela primeira vez em anos. O inesperado estava acontecendo. O domingo amanheceu com Marina ajudando Sílvia na cozinha a preparar o almoço. Era algo simples que ela não fazia há meses, cozinhar em família, sentir-se útil e acolhida ao mesmo tempo. Marina, disse Sílvia enquanto temperava a carne, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Marina respondeu, descascando batatas. Você tem contato com seu pai? Marina pausou por um momento. Não tenho. Desde que ele se casou de novo, nossa relação ficou complicada. Acho que ele queria começar uma vida nova, e eu representava o passado. Você sente falta dele? Às vezes, Marina admitiu, especialmente quando as coisas ficaram difíceis. Mas aprendi a não depender de ninguém que não quer estar na minha vida. Sílvia parou o que estava fazendo e olhou para Marina. Sabe, eu perdi meus pais quando os meninos eram pequenos. Foi muito difícil. Mas aprendi que família não é só sangue. Às vezes, são as pessoas que escolhem ficar ao nosso lado. Marina sentiu os olhos marejarem. Obrigada, Sílvia, por tudo. Não me agradeça.
Você está trazendo alegria para esta casa. Os meninos não param de falar sobre as aulas de música. Nesse momento, Carlos entrou na cozinha com o celular na mão e uma expressão séria no rosto. Marina, preciso te contar uma coisa, ele disse. Acabei de receber uma ligação interessante. O que foi? Perguntou Marina, ficando apreensiva. Lembra que ontem o Roberto disse que conhecia pessoas de gravadoras maiores? Carlos continuou. Ele mostrou sua gravação para um amigo dele em São Paulo, da Som Livre. Marina deixou cair a faca que estava usando para descascar as batatas. Da Som Livre? O cara gostou tanto que quer conversar com você por videoconferência ainda hoje, disse Carlos. Mas Marina, eu quero que você saiba que não precisa aceitar nada só porque é uma oportunidade grande. Você ainda está se organizando. Silvia secou as mãos no pano de prato. Marina, o que você quer fazer? Marina sentou-se na cadeira da cozinha tentando processar a informação. Eu não sei, isso é tudo muito rápido. Posso dar minha opinião? Perguntou Carlos. Conversar não custa nada. Você não está se comprometendo com nada, só conhecendo possibilidades. E se eles quiserem que eu vá para São Paulo? E se for uma oportunidade que nunca mais vai aparecer? Marina pensou em voz alta. Marina, disse Silvia gentilmente, se for realmente uma boa oportunidade, eles vão esperar você se organizar primeiro. E se não esperarem, talvez não seja tão boa assim. Pedro e Paulo entraram na cozinha correndo, ainda de pijama. Tia Marina, você vai nos ensinar mais músicas hoje? Perguntou Pedro. Vou sim, Marina respondeu, abraçando os dois. Aquele gesto simples a ajudou a se acalmar e pensar com clareza. Carlos, eu aceito conversar com eles, ela disse finalmente. Mas quero deixar claro que, por enquanto, meu foco é me estabilizar e dar aulas para os meninos. Perfeito, disse Carlos. Vou ligar para o Roberto e marcar a videoconferência para tarde. Às 4 horas da tarde, Marina estava no escritório de Carlos, em frente ao computador. Do outro lado da tela estava Júlio Nascimento, diretor artístico da Som Livre, um homem de uns 50 anos, com expressão séria, mas interessada. Marina, ouvi sua gravação e fiquei muito impressionado, disse Júlio. Sua voz tem uma qualidade rara e suas composições são maduras. Quanto tempo você tem de carreira? Na verdade, senhor Júlio, eu não tenho carreira musical profissional. Até sexta-feira passada eu estava dando aulas de música em escola, Marina respondeu honestamente. Júlio pareceu surpreso. Você não tem experiência profissional como cantora? Não, senhor. Eu me formei em música, mas sempre trabalhei como professora. A música autoral era mais um hobby, ela explicou. Isso é ainda mais impressionante, disse Júlio. Talento nato é raro de encontrar. Marina, eu gostaria de te fazer uma proposta. Marina sentiu o coração acelerar. Queremos te convidar para gravar um EP de 6 músicas autorais aqui em nosso estúdio em São Paulo. Pagaríamos todos os custos de gravação e você receberia um adiantamento de R$ 15.000, ele explicou. Marina ficou sem palavras. Era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Mas há algumas condições, continuou Júlio. Você precisaria se mudar para São Paulo por pelo menos 3 meses para acompanhar todo o processo de gravação e divulgação. Marina olhou para Carlos, que estava ao lado dela acompanhando a conversa. Senhor Júlio, disse Marina, posso pedir um tempo para pensar? Claro. Mas preciso de uma resposta até quarta-feira, ele respondeu. É uma oportunidade que não costumamos oferecer para artistas iniciantes. Depois que a ligação terminou, Marina ficou em silêncio por um longo tempo. E aí, o que você está pensando? Perguntou Carlos. Estou pensando que há 3 dias eu estava na rua e agora tenho uma proposta de uma gravadora nacional, ela disse, rindo nervosamente. Isso não parece real. Mas é real e você merece, disse Carlos. A questão é, o que você quer fazer? Marina respirou fundo. Quero conversar com algumas pessoas antes de decidir. Naquela noite, Marina ligou para Conceição e contou sobre a proposta. A reação da amiga foi imediata. Marina, isso é o que você sempre sonhou, disse Conceição empolgada. Você tem que aceitar. Mas, Conceição, isso significa deixar Goiânia, deixar as aulas com os meninos, deixar vocês que me acolheram. Marina explicou sua preocupação. Filha, oportunidades como essa não aparecem todo dia.
E se não der certo, você sempre pode voltar. A gente vai estar aqui, Conceição disse com sabedoria. E se eu não for boa o suficiente? E se for tudo uma ilusão? Marina, lembra quando você me contou sobre sua mãe? O que ela diria nesse momento? Marina pensou por um momento. Ela diria para eu confiar no meu talento e não ter medo de sonhar grande. Então, você já tem sua resposta, disse Conceição carinhosamente. Depois de desligar o telefone, Marina subiu para o quarto e ficou olhando pela janela. Em 3 dias, sua vida havia mudado completamente e agora estava diante da maior decisão que já havia tomado. A transformação começava agora. Segunda-feira de manhã, Marina acordou com uma clareza mental que não sentia há meses. Sabia exatamente o que precisava fazer antes de tomar sua decisão final sobre São Paulo. Durante o café da manhã, ela conversou com Pedro e Paulo sobre a possibilidade de viajar. «Tia Marina, você vai embora?» perguntou Paulo, com os olhos tristes. «Talvez eu precise viajar por um tempo», ela explicou gentilmente. «Mas mesmo que eu vá, sempre vou ser a professora de vocês. E quando eu voltar, vamos fazer aulas ainda mais especiais.» «Você promete que volta?» perguntou Pedro. «Prometo», disse Marina, abraçando os dois. «Goiânia é minha casa agora. Eu só vou fazer uma viagem de trabalho.» Silvia observava a conversa com um misto de orgulho e tristeza. «Marina, se você decidir ir, vamos sentir muito sua falta. Mas todos aqui queremos o melhor para você.» «Obrigada, Silvia. Vocês se tornaram minha família», Marina disse emocionada. Carlos sugeriu que Marina passasse o dia conhecendo melhor Goiânia e pensando sobre o que realmente queria. Ela decidiu visitar alguns lugares que tinham significado especial em sua jornada. Primeiro, foi até a Rua 3, onde tudo havia começado. Parou no mesmo local onde estava cantando quando conheceu Chitãozinho e Chororó. Parecia impossível que aquilo tinha acontecido apenas 4 dias antes. Depois, visitou a Universidade Federal de Goiás, onde havia estudado. Caminhou pelos corredores familiares e lembrou de seus sonhos de jovem. Sempre quis ensinar música, mas no fundo, sempre sonhou em cantar profissionalmente. À tarde, foi ao estúdio do Carlos, onde Roberto, Carla e Marcos estavam ensaiando. «Marina», disse Carla ao vê-la chegar, «soubemos da proposta de São Paulo. Como você está?» «Confusa», Marina admitiu. «É tudo o que sempre quis, mas ao mesmo tempo tenho medo de deixar as pessoas que me acolheram.» Roberto parou de tocar guitarra. «Marina, posso te contar uma história?» Ela assentiu. «Há 15 anos, eu tive uma oportunidade similar. Uma banda de Brasília me convidou para ser guitarrista fixo deles. Era meu sonho, mas eu tinha uma namorada aqui, um emprego estável, uma vida organizada», ele começou. «E o que você fez?» «Fiquei, com medo de arriscar, medo de deixar o que era seguro», Roberto disse. «A banda fez muito sucesso. E eu passei anos me perguntando como seria a minha vida se eu tivesse ido. Você se arrepende?» «Não me arrependo, porque construí uma vida boa aqui. Mas aprendi que a gente não pode deixar o medo decidir por nós», ele respondeu. «Especialmente quando somos jovens e temos talento.» Marcos adicionou. «Marina, você tem 25 anos. Se não der certo em São Paulo, você volta e reconstrói sua vida aqui. Mas se você não tentar, vai passar a vida se perguntando e se...» Carla abraçou Marina. «E não é como se você fosse desaparecer. São Paulo não fica no outro lado do mundo. A gente pode se visitar, fazer parcerias musicais. Vocês são incríveis», disse Marina. «Em poucos dias vocês se tornaram pessoas muito importantes na minha vida. E sempre vamos ser», disse Roberto, independente da sua decisão. Marina passou a tarde tocando e cantando com os 3. Eles gravaram mais algumas versões acústicas de suas composições, criando um pequeno arquivo de músicas que ela poderia levar para São Paulo se decidisse ir. No final da tarde, Marina fez mais uma visita importante. Foi até a casa de Conceição. «Marina, como foi o dia de reflexão?» perguntou Conceição, servindo café com bolo de fubá. «Esclarecedor», Marina respondeu. «Conceição, posso te fazer uma pergunta? Por que você acreditou em mim desde o primeiro momento?» Conceição pensou um pouco antes de responder.
porque eu via em você a mesma fome que eu tive quando era jovem, a fome de ser mais do que as circunstâncias permitem. Você tinha sonhos musicais também? Tinha sim, sempre quis cantar, mas nasci numa época e numa família onde isso não era possível para uma mulher pobre, Conceição explicou. Quando eu te via ensinar música para as crianças, era como se eu estivesse vivendo o meu sonho através de você. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Conceição, se eu for para São Paulo, é por mim, mas também é por você. Para mostrar que sonhos podem se realizar, mesmo quando tudo parece impossível. É exatamente por isso que você tem que ir, disse Conceição, segurando as mãos de Marina. Não só por você, mas por todas as mulheres que nunca tiveram essa chance. Dona Irene, que estava ouvindo a conversa, falou com sua voz fraca, mas firme. Menina, quando Deus abre uma porta dessas, a gente não questiona, a gente agradece e atravessa. Naquela noite, Marina jantou com a família Mendes pela última vez antes de tomar sua decisão. Durante a sobremesa, ela se dirigiu a todos. Quero que vocês saibam que estes dias com vocês mudaram minha vida de forma que vai muito além da música, ela começou. Vocês me devolveram a fé nas pessoas, na bondade, na possibilidade de recomeçar. Marina, disse Carlos, qualquer que seja a sua decisão, você sempre será parte desta família. Eu decidi, disse Marina, respirando fundo. Vou aceitar a proposta de São Paulo. Pedro e Paulo ficaram tristes por um momento. Mas logo Pedro disse, Tia Marina vai ficar famosa na televisão. Silvia sorriu. Estamos orgulhosos de você, Marina, e mal podemos esperar para ouvir suas músicas no rádio. Mas primeiro, disse Marina, quero gravar algo especial aqui em Goiânia, uma música que conte essa história, que fale sobre encontrar família onde menos esperamos. Carlos sorriu. O estúdio é seu, Marina. Vamos fazer a gravação mais bonita da sua vida. Naquela noite, Marina ligou para o Júlio da Som Livre e aceitou a proposta. Sua vida estava prestes a mudar novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. Tinha uma família em Goiânia que sempre apoiaria e talento suficiente para conquistar São Paulo. O final surpreendente chegava. Terça-feira de manhã, Marina acordou cedo com uma energia que não sentia há anos. Era seu último dia completo em Goiânia antes de viajar para São Paulo na quinta-feira e tinha uma lista de coisas importantes para fazer. Começou o dia dando uma aula especial para Pedro e Paulo. Ensinou a eles uma música simples que haviam composto juntos, sobre amizade e promessas que nunca se quebram. Os meninos cantaram com tanto entusiasmo que Silvia gravou tudo no celular. Tia Marina, quando você estiver na televisão, você vai cantar nossa música? Perguntou Paulo, esperançoso. Vou sim, prometeu Marina, e vou dedicar ela para vocês dois. Depois do almoço, Marina foi ao estúdio com Carlos para fazer sua gravação de despedida. Roberto, Carla e Marcos já estavam lá esperando, junto com uma surpresa que ela não esperava. Marina, disse Carlos com um sorriso misterioso, temos uma surpresa para você. Conceição entrou no estúdio, seguida por Chitãozinho e Chororó. Não acreditamos que vocês vieram, Marina exclamou, correndo para abraçar os dois cantores. Não íamos perder a gravação da Moça Descoberta, disse Chitãozinho sorrindo. Como você está se sentindo com tudo isso? Ainda parece um sonho. Marina admitiu. Às vezes acordo achando que vou estar de volta na rua. Marina, disse Chororó, posso te dar um conselho de quem começou do zero e chegou onde chegamos? Claro. Nunca se esqueça de onde você veio, mas também nunca deixe o passado limitar onde você pode chegar, ele disse. E sempre lembre que talento sem humildade não leva ninguém muito longe. Obrigada, Marina disse, emocionada. Vocês mudaram minha vida. Nós só estávamos no lugar certo na hora certa, disse Chitãozinho. Quem mudou sua vida foi sua coragem de continuar cantando mesmo quando tudo parecia perdido. A gravação que fizeram naquela tarde foi mágica. Marina cantou uma composição nova que havia escrito durante a noite, chamada Recomeço. A música falava sobre encontrar esperança nos momentos mais escuros e descobrir que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos.
Roberto tocou violão, Carla fez harmonizações vocais, Marcos operou o som e Carlos produziu. Chitãozinho e Chororó contribuíram com algumas sugestões de arranjo que deixaram a música ainda mais especial. Quando terminaram, todos no estúdio estavam emocionados. A música havia capturado perfeitamente a jornada de Marina dos últimos dias. Esta gravação vai ser especial para sempre, disse Carlos. É o registro exato do momento em que uma estrela nasceu. Não sei se sou uma estrela, disse Marina modestamente. Você é, disse Conceição com convicção. E mais importante, você é uma pessoa boa. O sucesso não vai mudar isso. No final da tarde, Chitãozinho e Chororó se despediram de Marina com um abraço apertado. Marina, você tem nosso telefone, disse Chitãozinho. Se precisar de alguma coisa em São Paulo ou em qualquer lugar, é só ligar. E quando você lançar seu primeiro CD, queremos ser os primeiros a comprar, adicionou Chororó. Na verdade, disse Marina timidamente, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. O que é? Perguntaram ao mesmo tempo. Vocês aceitariam gravar uma música comigo um dia? Seria um sonho realizado, ela disse. Os dois se entreolharam e sorriram. Claro que aceitamos, disse Chitãozinho. Vai ser uma honra. Naquela noite, Marina jantou pela última vez com a família Mendes em Goiânia. Silvia havia preparado uma festa de despedida pequena, mas cheia de carinho. Marina, disse Carlos durante a sobremesa, quero te dar uma coisa. Ele entregou para ela uma chave dourada pequena. O que é isso? Ela perguntou. É a chave do estúdio, ele explicou. Você sempre terá um lugar para gravar aqui em Goiânia. Este é seu estúdio também agora. Marina começou a chorar. Vocês são a família que eu sempre sonhei ter. E você é a filha que ganhamos de presente, disse Silvia, abraçando-a. Pedro e Paulo deram para Marina um desenho que haviam feito dela cantando, com um grande coração vermelho ao fundo e as palavras Tia Marina é nossa cantora favorita, escritas com giz de cera. Vou pendurar isso na parede do meu quarto em São Paulo, prometeu Marina. Na quarta-feira, dia da viagem, o aeroporto de Goiânia estava cheio de pessoas queridas se despedindo de Marina. Conceição, Dona Irene, que fez questão de ir mesmo com sua saúde frágil, a família Mendes completa, Roberto, Carla e Marcos, todos estavam lá. Conceição, disse Marina, abraçando sua primeira amiga em Goiânia, obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Obrigada a você por me deixar fazer parte do seu sonho, respondeu Conceição. Quando Marina passou pela porta de embarque, carregava muito mais do que bagagens. Levava o amor de uma família escolhida, a confiança de amigos verdadeiros e a certeza de que sempre teria um lar em Goiânia para onde voltar. 3 meses depois, Marina lançou seu primeiro EP pela Som Livre. Recomeço se tornou um sucesso nacional, tocando em todas as rádios do Brasil. O videoclipe foi gravado parte em São Paulo e parte em Goiânia, mostrando todos os lugares e pessoas que foram importantes em sua jornada. Chitãozinho e Chororó cumpriram a promessa e gravaram uma música com Marina. Evidências do Coração se tornou um dos maiores sucessos sertanejos do ano. Pedro e Paulo continuaram tendo aulas de música, agora por videoconferência com Marina, e se tornaram pequenas celebridades na escola por terem uma professora famosa. Conceição foi convidada para o primeiro show de Marina em Goiânia e teve lugar reservado na primeira fileira. Dona Irene, embora não pudesse ir ao show, assistiu pela televisão e disse para toda a vizinhança: Eu conheci essa menina quando ela era só um sonho com vós. A família Mendes continuou considerando Marina como filha e ela voltava a Goiânia sempre que possível. O quarto de hóspedes virou oficialmente o quarto da Marina. Roberto, Carla e Marcos formaram uma banda de apoio que acompanham Marina em shows por todo o Brasil, provando que música verdadeira une pessoas além de qualquer distância. E Marina nunca mais precisou cantar na rua por moedas. Mas toda vez que passa pela Rua 3 em Goiânia, ela para no local exato onde estava naquela quinta-feira de setembro e sussurra um obrigada para o universo que conspirou para que 2 irmãos cantores parassem para ouvir uma voz que não podia ser desperdiçada. Alguns encontros mudam vidas para sempre.
Alguns gestos simples abrem portas que pareciam fechadas. E algumas histórias provam que quando o talento encontra a oportunidade no momento certo, milagres acontecem. A música continua, os sonhos se realizam, e Marina Santos hoje divide palcos com os maiores nomes da música brasileira, sempre carregando no coração uma pequena cidade de Goiás, onde aprendeu que família não é apenas sangue, mas também as pessoas que escolhem ficar ao nosso lado quando mais precisamos. E toda vez que canta Evidências, ela lembra de uma quinta-feira qualquer que mudou sua vida para sempre.